Shalom a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de hebraico. E como sempre, para aquecimento, vamos começar pelo Aleph Beit. Lembrando que este alfabeto que eu estou aqui apresentando a vocês, ele apresenta o Aleph Beit quadrático, que corresponde à letra de forma da língua portuguesa, e o Aleph Beit é cursivo, que corresponde à letra de mão. Então vamos fazer o aquecimento? Então vamos lá. Aleph Beit Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Sad, Kof, Resh, Shin, Tav. Lembrando que algumas letras eu pulei porque ela é a mesma letra, só que de forma sofit, ou seja, letra final. Agora vamos para a gramática Page Kelly. Na lição 2 da língua hebraica, o hebraico antigo não tinha um sistema de vogais escritas. A língua era falada, lida e falada de acordo com uma tradição oral passada de geração em geração. Já cedo no desenvolvimento da língua, certas consoantes começaram a funcionar não somente como consoantes, mas também como indicadores de vogais. Então, aqui o que ele está apresentando? Uma regra geral. Ele está dizendo o seguinte, olha, assim, o Aleph e o Rei foram usados para indicar a classe de vogais A, O. Ou seja, o Aleph e o Rei, em geral, quando apresentam traços ou pontos, ou traço e ponto, né, ela geralmente indica A ou O. Yud foi usado para indicar a classe de vogais E e I. O Vav foi usado para indicar a classe de vogais O e U. Vocês lembram quando aparece o ponto em cima do Vav, né, que é o Rolem, é o O, e quando o Rolem aparece embaixo é o U. Os antigos gramáticos hebreus usavam o termo Matre Lectiones, auxílio de leituras, literalmente mães de leitura, para designar essas letras. As duas consoantes mais usadas são os indicadores vocálicos Yud e Vav. Então aqui temos mais uma tabela que eu quero pedir a vocês que copiem no caderno, tá? Para vocês se familiarizarem cada vez mais com os chamados sinais massoréticos. Então aqui nós temos o Aleph com Kametz, com Patah, com Sere Yud, com Segul, com Hirik, Hirik Yud, Rolem, Rolem Vav e assim por diante. Notem também a palavra que aparece ao lado como exemplo, como Av, como Bat, como El, né? Muita gente pronuncia El, mas geralmente o hebraico ele não tem esse E aberto, as palavras abertas geralmente não tem. Existem exceções à regra? Sim, mas a regra geral é que as pronúncias tendem a ser fechadas, em vez de El é El. Então assim, aqui por exemplo, Beit, Shekel, não é Shekel, é Shekel. Então vocês decorarem bem que a regra geral é sempre a pronúncia mais fechada. Então vocês copiem a tabela e treinem. E também uma outra coisa aqui que eu quero pedir a vocês, que não precisa necessariamente fazer no caderno, se vocês quiserem é muito bom. Aqui por exemplo nós temos uma tabela, correto? Só que ele está sem os sinais massoréticos. Aqui apresentam algumas palavras que aparecem nos textos bíblicos. Por exemplo, aqui Beit Lehem, que é Belém. Aqui, por exemplo, Benjamim, que é Benjamim, Gad, Gad. E assim por diante. Então, vocês colocarem assim nos comentários. A palavra número 1 é tal palavra. A palavra número 2 é tal palavra. Aqui, por exemplo, número 17, Natan. Então vocês vão em Samuel 7:3, leiam o versículo e procurem descobrir que palavra que contém no versículo que está aqui. É um ótimo exercício. Então por enquanto vamos ficando por aqui, espero que vocês copiem, treinem, comentem, dúvidas e sugestões, é só chamar e Shalom, Shalom.